From the Conference Center Theater Diretamente in Salt do Lake auditório City. do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada por uma variedade de coros de conferências gerais anteriores. Essa transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, Irmãos e welcome you irmãs, to the Saturday sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral de número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossas saudações aos membros da Igreja e amigos no mundo todo que participam desta reunião pelo rádio, pela televisão, pela internet ou por transmissão via satélite. A música para esta sessão, que foi gravada previamente, será apresentada por diversos coros, regentes e organistas. O coro dará início a esta reunião cantando Povos da Terra, vinde escutai. A oração de abertura será então oferecida pelo elder J. Devin Cornish, dos 70. Bright as the sun, this heavenly
Our Holy Father in heaven, Nosso Santo we love thee, Pai Celestial, we nós praise te thee. amamos, We thank thee te adoramos blessings to us individually. e agradecemos pelas bênçãos incontáveis que recebemos de tuas mãos. Jesus Christ, and thank Amamos o teu Santo Filho Jesus Cristo e agradecemos-te por sua vida inigualável e por sua expiação. you. Stretch forth thy Oramos para que fortaleça nosso coração, nossos braços, to temper the para ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. We are grateful to be gathered here. Somos gratos por estarmos reunidos Bless them as they counsel. neste momento. Open our minds to learn, and our Abra nossa mente para que aprendamos e nosso coração para que mudemos. in the name Oramos a Ti humildemente, em nome de Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém. President Henry B. Eyring will now O present the presidente general Henry B. Eyring authorities apresentará agora as autoridades gerais, os 70 de área e os líderes gerais da Igreja para voto de apoio. Brothers and sisters, Irmãos e I will irmãs, now present to you the general apresento-lhes authorities agora as autoridades gerais, os 70 de área e os líderes gerais da Igreja sustaining vote. para voto de apoio. It is proposed that we sustain É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como profeta, vidente, revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dallin Harris Oaks como primeiro conselheiro na primeira presidência e Henry Benyon Eyring como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. those opposed, if any. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. It is proposed that we sustain Darrell É proposto que apoiemos Dallin H. Oaks como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e Amy Russell Ballard acting president. como presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. In favor, please signify. Os que forem a favor, manifestem-se. Any opposed may manifest. Se alguém se opuser, manifeste-se. It is proposed that we sustain the following É proposto que apoiemos como membros do Quórum dos 12 Apóstolos M. Russell Ballard, Amy Russell Ballard, R. Holland, Jeffrey R. Holland, F. Uchtdorf, Dieter F. Uchtdorf, Bednar, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Christopherson, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasmussen, Ronald A. Rasband, E. Stevenson, Gary E. Stevenson, G. Renlund, Dale G. Rayland, W. Gong, Garrett W. Gong Ulysses Suarez. e Ulisses Soares. Favor, please manifest it. Os que forem a favor, manifestem-se. Any opposed may so indicate. Se alguém se opuser, manifeste-se. It is proposed that we sustain the counselors in the first presidency. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Favor, please manifest it. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Contrary, if there be any. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. We have released elders L. Whitney, Desobrigamos os elders L. Whitney Clinton, Henrique R. Falabella e Richard J. Maines Authority 70 como 70 autoridades gerais emeritus, e os designamos autoridades gerais eméritas. expressing gratitude Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão a esses irmãos e a sua família por seu excelente serviço, manifest. manifestem-se. We have released elder L. Desobrigamos Todd o elder Budge, L. Todd Budge General Authority 70, como 70 autoridade geral. to thank him for his service. Todos os que desejarem expressar gratidão a ele por seu serviço, queriam fazê-lo levantando a mão. We have released bishops Dean M. Desobrigamos o bispo Dean M. Davis e o bispo W. Christopher Adel como primeiro e segundo conselheiros, respectivamente, no bispado presidente. to express appreciation to these Todos os que desejarem expressar gratidão a esses irmãos por seu serviço dedicado, manifestem-se. We have released the following as area Desobrigamos 70s. como 70 de área. Ruben Acosta, Ruben Acosta, René R. Alba, A. Alvarez, Alberto A. Álvares, N. Astroscholf,
Vladimir N. Astashov, José Batala, Bradford C. Bowen, Sérgio Luiz Carbone, Armando Carrion, Clay Jr., S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Decay, R. Dias, Oswaldo R. Dias, Dudley, Michael M. Dudley, Michael P. Durham, Espinoza, E. Xavier Espinosa, James E. Evanson, Fortunato, Pascoal F. Fortunato, Eb Galvez, Sam M. Galvez, Jufra, Patrício M. Jufra, Leonardo D. Greer, Daniel P. Hall, Hayashi, Paul F. Toru Hayashi, Adolf Paul F. Hintze, Johansson, Adolf J. Johansson, Nakam, Wissit Kanakam, Jung Hoon Ko, Sun Ko, Joe X. Lareal, Pedro S. E. X. Larreal, Johnny L. Leota, José E. Maravilha, Joel Martinez, Joel Martinez, Hakeem J. Joaquim E. J. Moreira, Isaac K. Morrison, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Nur, Eduardo A. Norambe Buena, P. Pungo, Fernando P. Pengan, C. Pettis, Jairo C. Pérez, Pearson, Stephen M. Peterson, Pimentel, J. D. Pimentel, Aldo B. Pinto Jr., Edivaldo P. Pinto Jr., B. Zamaikan, Alexei V. Samaica, K. Davis Scott, Stacy, Roland F. Stacy, Carl M. Tillman, Carl M. E. Tilleman, Terrell, William R. Titera, R. Toledo, Carlos R. Toledo, B.R., César E. Villar, David T. Warner, Wild, Gary K. Wild Wone. e William B. Wom. To join us in expressing appreciation Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se. it is proposed that we sustain É proposto que apoiemos Dean M. Davis as a general authority. como 70 autoridade geral. In favor, please Os que forem a favor, manifestem-se. any opposed may so signify. Os que se opuserem podem manifestar. Sustain W. É proposto que apostemos W. Christopher Aldell para servir como primeiro conselheiro no bispado presidente L. e L. Tom Budge serve as second. para servir como segundo conselheiro no bispado presidente. Those in favor may manifest. Os que forem a favor, manifestem-se. Any opposed by the same sign. Quem se opuser, pelo mesmo sinal. Proposed that we sustain the following. É proposto que apoiemos os seguintes como novos 70 de área. Lorian B. Lorian P. Balema, W. Bunker. Jonathan W. Bunker, Enrico R. Mayor. Henrique R. Mayorga Constantine e Ptolemy. Constantin Ptolemy. Those in favor may manifest. Os que forem a favor, manifestem-se. Those opposed, if any, may. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. That we sustain the other É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, 70 de área e líderes gerais da Igreja, como atualmente constituídos. please manifest it. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Contrary, if there be any. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. Those who opposed any of the proposed. Os que se opuseram a quaisquer dos nomes propostos devem entrar em contato com seu presidente de estaca. Irmãos e irmãs, somos gratos por sua fé e por suas orações contínuas em favor dos líderes da Igreja. The choir will now favor us with O coro beautiful agora Savior. entoará Benigno Salvador. After the singing, we will hear Após o hino, ouviremos o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Brother Stephen J. Lund, Em seguida, ouviremos o irmão Stephen J. Lund, presidente-geral dos Rapazes. Brother Lund will be followed E o Elder Garrett W. Gong, of the quorum do Quórum dos 12 Apóstolos, então falará a out nós. of caution because he has been put Devido aos cuidados por estarmos expostos continuamente à Covid-19, Elder Gong está em casa hoje. Ele está bem, mas ele gravou as suas palavras para nós. Ouviremos o coro agora. Thank
Em 2015, a Organização das Nações Unidas aprovou o que foi chamado de Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda foi descrita como um plano compartilhado de paz e prosperidade para as pessoas e para o planeta agora e no futuro. Ela inclui 17 metas a serem alcançadas até o ano 2030, tais como erradicação da pobreza e da fome, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, saneamento e trabalho decente. O conceito de desenvolvimento sustentável é algo interessante e importante. No entanto, algo ainda mais urgente é a questão mais abrangente das sociedades sustentáveis. Quais são os princípios básicos que regem uma sociedade próspera, a qual promove felicidade, progresso, paz e bem-estar entre seus membros? Nas Escrituras, temos o registro de pelo menos 2 dessas sociedades prósperas. O que podemos aprender com elas? Na Antiguidade, o grande patriarca e profeta Enoque pregou retidão e edificou uma cidade que foi chamada Cidade da Santidade, sim, Sião. O relato menciona que o Senhor chamou seu povo Sião porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Os povos do primeiro e do segundo séculos no hemisfério ocidental, conhecidos como nefitas e lamanitas, fornecem outro excelente exemplo de uma sociedade próspera. Após o extraordinário ministério do Salvador ressurreto entre esses povos, eles observaram os mandamentos que haviam recebido do seu Senhor e seu Deus, continuando a jejuar e a orar e a reunir-se a miúde, para orar e ouvir a palavra do Senhor. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Nesses 2 exemplos, essas sociedades eram sustentadas pelas crescentes bênçãos do céu, em decorrência de sua exemplar devoção aos 2 grandes mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles eram obedientes a Deus em sua vida pessoal e cuidavam do bem-estar físico e espiritual uns dos outros. Nas palavras de Doutrina e Convênios, essas eram sociedades em que todo homem procurava os interesses de seu próximo e fazia todas as coisas com os olhos fitos na glória de Deus. Infelizmente, a sociedade ideal descrita em 4 Nefi no livro de Mormon não perdurou mais do que 2 séculos. A sustentabilidade não é algo garantido, e com o passar do tempo, uma sociedade próspera pode desmoronar se abandonar as virtudes fundamentais que sustentam sua paz e sua prosperidade. Nesse caso, cedendo às tentações do diabo, as pessoas começaram a dividir-se em classes e começaram a organizar igrejas para si mesmas, a fim de obter lucros, e principiaram a renegar a verdadeira igreja de Cristo. E aconteceu que, depois de passados 300 anos, tanto os nefitas como os lamanitas se haviam tornado extremamente iníquos. Ao término de outro século, milhões de pessoas haviam morrido em guerras mutuamente destrutivas, e sua nação, outrora harmoniosa, havia sido reduzida a tribos de guerra. Refletindo sobre esse e outros exemplos de sociedades que foram prósperas, mas que posteriormente sucumbiram, creio que seja seguro dizer que quando as pessoas se afastam de Deus e de um senso de prestar contas a Ele e começam a confiar no braço da carne, o desastre se torna iminente. Confiar no braço da carne significa dar mais prioridade às riquezas, ao poder e ao louvor do mundo. Isso resulta em orgulho, ganância, negligência aos pobres e zombaria e perseguição àqueles que têm padrões diferentes. As instituições da família e da religião têm sido essenciais para conceder tanto a indivíduos quanto a comunidades as virtudes que sustentam uma sociedade duradoura. Alicerçadas nos princípios do Evangelho, essas virtudes incluem a integridade, a responsabilidade e a prestação de contas, a compaixão, o casamento e a fidelidade no casamento, o respeito por outras pessoas e por sua propriedade,
o serviço, a necessidade de trabalho e a dignidade de se trabalhar, entre outras coisas. No início deste ano, o jornalista Gerard Baker escreveu uma coluna no Wall Street Journal em homenagem a seu pai, Frederick Baker, que completou 100 anos de idade. Baker teorizou sobre os motivos para a longevidade de seu pai, mas depois acrescentou os seguintes sentimentos. Embora todos tenhamos o desejo de saber o segredo para se obter uma vida de grande longevidade, sinto frequentemente que seria melhor dedicar uma porção maior de nosso tempo para descobrirmos o que faz da vida algo bom, a despeito de quanto tempo vivemos. Bem, acredito que sei qual é o segredo de meu pai. Ele foi criado em uma época em que a vida era definida primordialmente pelo dever, não pelos direitos, pelas responsabilidades sociais, não pelos privilégios pessoais. O princípio que mais o motivou nesses 100 anos foi um senso de obrigação para com a família, para com Deus e para com a pátria. Em uma época marcada por detritos de famílias despedaçadas, por 46 anos meu pai foi um marido dedicado à sua esposa e um pai zeloso por seus 6 filhos. Ele nunca esteve mais presente ou foi mais relevante do que quando meus pais sofreram a inimaginável tragédia de perderem um filho. E em uma época em que a religião é tratada cada vez mais como uma curiosidade, meu pai viveu como um católico verdadeiro e fiel, com uma crença inabalável nas promessas de Cristo. Fui um homem privilegiado, abençoado com uma boa educação, com uma família maravilhosa e com um certo sucesso secular, o qual sinto que eu não merecia. Contudo, por mais orgulhoso e grato que eu me sinta, esses sentimentos são ofuscados pelo orgulho e pela gratidão que sinto pelo homem que, sem alarde ou drama, sem a expectativa de recompensas ou mesmo reconhecimento, tem vivido por um século agora, com os simples deveres, obrigações e, no final das contas, com as alegrias que advêm de se viver uma vida virtuosa. A reconhecida importância da religião e da fé religiosa tem sido minimizada em muitas nações nos últimos anos. Um número cada vez maior de pessoas acredita que a crença e a fidelidade a Deus não são necessárias para a retidão moral, tanto das pessoas quanto das sociedades no mundo atual. Tenho certeza de que todos concordamos que aqueles que professam não ter uma crença religiosa podem ser, e normalmente são, pessoas boas e de boa índole. Não concordamos, no entanto, que isso ocorra sem a influência divina. Refiro-me à luz de Cristo. O Salvador declarou: Eu sou a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Cientes disso ou não, todos os homens, mulheres e crianças, de todas as crenças, de todos os lugares e de todas as épocas, estão imbuídos da luz de Cristo e, portanto, possuem a noção do que é certo e errado, que muitas vezes chamamos de consciência. No entanto, quando a secularização desassocia a virtude pessoal e cívica do senso de responsabilidade para com Deus, ela corta a planta da raiz. A confiança na cultura e nas tradições por si só não será suficiente para preservar a virtude na sociedade. Quando uma pessoa se coloca acima de todas as coisas e busca somente satisfazer seus próprios apetites e preferências, no devido tempo os efeitos dessas atitudes se manifestarão. Uma sociedade, por exemplo, em que o consentimento individual é a única restrição à atividade sexual, é uma sociedade em decadência. O adultério, a promiscuidade, o aborto eletivo e os filhos nascidos fora do matrimônio são apenas alguns dos amargos frutos que resultam da imoralidade sancionada pela revolução sexual. Outras consequências que prejudicam a sustentabilidade de uma sociedade sadia incluem um número cada vez maior de filhos sendo criados na pobreza e sem a influência positiva do pai, às vezes por várias gerações, mulheres arcando sozinhas com responsabilidades que deveriam ser divididas, e uma educação seriamente deficitária,
visto que as escolas, assim como outras instituições, são encarregadas de compensar o fracasso no lar. Acrescentados a essas patologias sociais estão os incalculáveis casos individuais de sofrimento e de desespero, a destruição mental e emocional que advém tanto aos culpados quanto aos inocentes. Nefi proclama: ai do que dá ouvidos aos preceitos dos homens e nega o poder de Deus e o dom do Espírito Santo. Ai de todos os que tremem e estão irados por causa da verdade de Deus. Por outro lado, nossa alegre mensagem a nossos filhos e a toda a humanidade é que a verdade de Deus aponta um caminho melhor, ou como disse Paulo, um caminho ainda mais excelente, um caminho que conduz à felicidade pessoal, ao bem-estar de nossa comunidade agora e à paz e alegria eternas no futuro. A palavra da verdade de Deus se refere às verdades fundamentais nas quais se baseiam seu plano de felicidade para seus filhos. Essas verdades são que Deus vive, que Ele é o Pai Celestial de nosso espírito, que, como manifestação de seu amor, Ele nos deu mandamentos que conduzem a uma plenitude de alegria com Ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nosso Redentor, que Ele sofreu e morreu para expiar nossos pecados com a condição de que nos arrependamos, que Ele se levantou dos mortos, proporcionando a ressurreição para toda a humanidade, e que todos compareceremos diante dele a fim de sermos julgados, ou seja, a fim de prestarmos contas de nossa vida. 9 anos após o início do que foi chamado de governo dos juízes, o profeta Alma renunciou a seu cargo de juiz supremo com o intuito de dedicar tempo integral à liderança da igreja. Seu propósito era ensinar contra o orgulho, a perseguição e a ganância que cresciam entre o povo, particularmente entre os membros da igreja. Conforme observou o elder Stephen D. Nadol, a inspirada decisão de Alma não serviu para que ele dedicasse mais tempo tentando criar e impor regras adicionais com o intuito de corrigir o comportamento de seu povo, mas para que ele pregasse a eles a palavra de Deus, a fim de ensinar a doutrina e fazer com que a compreensão que eles tinham do plano de redenção os conduzisse a uma mudança de comportamento. Há muitas coisas que podemos fazer como indivíduos e cidadãos a fim de contribuir para a sustentabilidade e o sucesso das sociedades em que vivemos. E certamente o serviço mais primordial e duradouro que podemos prestar será o de ensinar e viver de acordo com as verdades inerentes ao grande plano de redenção de Deus, conforme expressam as palavras de um hino, com a crença de nossos pais. Amamos amigos e inimigos por nossa atitude e pregamos também essa crença com amor, com palavras bondosas e uma vida em virtude. Se nós, nossa família e um número significativo de nossos conhecidos tomarmos nossas decisões e guiarmos nossa vida tendo como base a verdade de Deus, as virtudes morais necessárias em todas as sociedades serão abundantes. Em seu amor, nosso Pai Celestial deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que tivéssemos vida eterna. Jesus Cristo nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, a ninguém ordena que não participe de sua salvação. Eis que clama ele a alguém, dizendo: afaste-te de mim? Eis que vos digo: não. Mas ele diz: vinde a mim, todos vós, extremos da terra. Comprai leite e mel, sem dinheiro e sem preço. Declaramos essas coisas com solenidade de coração, com espírito de mansidão em todas as coisas e em nome de Jesus Cristo. Amém. Without money. This we declare in solemnity of heart, in the spirit of meekness, and in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
O Senhor não pede aos jovens do sacerdócio arônico que façam tudo, mas o que Ele pede é inspirador. Há alguns anos, nossa família passou por um desafio que muitas famílias enfrentam neste mundo decaído. Nosso filho caçula Tanner Christian Land foi diagnosticado com câncer. Ele tinha uma alma extraordinária, como as crianças de 9 anos tendem a ter. Era divertidamente travesso e, ao mesmo tempo, fabulosamente sensível espiritualmente. Arteiro e anjinho, travesso e bonzinho. Quando era pequeno e nos surpreendia todos os dias com suas traquinagens, nós nos perguntávamos se ao crescer ele seria um profeta ou um assaltante de bancos. De qualquer modo, parecia que ele iria deixar sua marca no mundo. Então, ele ficou terrivelmente doente. Nos 3 anos seguintes, a medicina moderna empregou procedimentos heróicos, incluindo 2 transplantes de medula óssea, durante os quais ele contraiu pneumonia, exigindo que ele passasse 10 semanas inconsciente usando um respirador. De modo milagroso, ele se recuperou por um curto período, mas seu câncer retornou. Pouco antes de falecer, a doença do Tanner tinha invadido os ossos e, mesmo tomando medicação forte, ele ainda sentia muita dor. Ele mal conseguia sair da cama. Mas, certa manhã de domingo, sua mãe, Kathleen, entrou no quarto dele para ver como ele estava antes que a família fosse para a igreja. Ela ficou surpresa ao ver que ele conseguira se vestir e estava sentado na beira da cama, lutando dolorosamente para abotoar a camisa. Kathleen se sentou ao lado dele. Tanner, ela perguntou, tem certeza que está se sentindo forte para ir à igreja? Talvez seja melhor ficar em casa e descansar hoje. Ele olhou para o chão. Ele era um diácono, ele tinha um quórum e ele tinha uma designação. É minha vez de distribuir o sacramento hoje. Tenho certeza de que alguém pode distribuir por você. Sim, ele disse, mas vejo como as pessoas me olham quando distribuo o sacramento. Acho que isso as ajuda. Kathleen o ajudou a abotoar a camisa, a colocar a gravata e eles foram para a igreja. Claramente algo importante estava acontecendo. Cheguei na capela depois de uma reunião anterior e fiquei surpreso ao ver o Tanner sentado no banco dos diáconos. Kathleen me contou baixinho por que ele estava ali e o que tinha dito. Isso ajuda as pessoas. Observei quando os diáconos se aproximaram da mesa do sacramento. Ele se apoiou levemente em outro diácono enquanto os sacerdotes lhe entregavam as bandejas com o pão. Andando com dificuldade, Tanner foi ao lugar designado e segurou a ponta do banco para se equilibrar enquanto entregava o sacramento. Parecia que todos os olhos estavam voltados para ele, tocados por seu esforço enquanto cumpria sua simples designação. De algum modo, Tanner expressou um silencioso sermão ao se mover solene e hesitante de fileira em fileira, sua cabeça careca molhada de suor, representando o Salvador da maneira que os diáconos fazem. Seu outrora invencível corpo de diácono estava um tanto ferido, sofrido e dilacerado, disposto a sofrer a fim de servir, oferecendo os emblemas da expiação do Salvador em nossa vida. Ver como ele passou a pensar sobre o que é ser um diácono nos fez pensar de maneira diferente também sobre os sacramentos, sobre o Salvador e sobre os diáconos, mestres e sacerdotes. Maravilho-me do milagre não proferido que o impeliu naquela manhã a atender tão corajosamente aquele chamado, manso e suave, para servir, e da força e capacidade de todos os nossos jovens em desenvolvimento, ao se esforçarem para atender ao chamado do profeta de fazerem parte do exército de Deus e se juntarem à obra de salvação e exaltação. Cada vez que um diácono segura uma bandeja do sacramento, somos lembrados da história sagrada da última ceia, do Getsemane, do Calvário e do túmulo no jardim. Quando o Salvador disse a seus apóstolos, fazei isto em memória de mim, ele também estava falando ao longo dos séculos a cada um de nós. Estava falando do milagre que ele faria, quando os futuros diáconos, mestres e sacerdotes apresentassem seus emblemas, convidando seus filhos a aceitar a dádiva da sua expiação.
Todos os símbolos do sacramento nos levam a essa dádiva. Contemplamos o pão que ele uma vez partiu e o pão que os sacerdotes partem agora diante de nós. Pensamos no significado do líquido consagrado, no passado e no presente, à medida que as orações sacramentais passam solenemente da boca de jovens sacerdotes para nosso coração e para os céus, renovando os convênios que nos conectam aos próprios poderes da salvação de Cristo. Podemos pensar no que significa quando um diácono nos traz os emblemas sagrados, estando ele onde Jesus estaria se estivesse ali, oferecendo-se para aliviar nossos fardos e nossa dor. Felizmente, os rapazes e as moças não precisam ficar doentes para descobrir a alegria e o propósito de servir ao Salvador. O Elder Bednar ensinou que para crescermos e nos tornarmos como os missionários devemos fazer o que os missionários fazem. Então, linha sobre linha e preceito sobre preceito, podemos nos tornar o missionário que o Salvador espera. Da mesma maneira, se desejamos ser como Cristo, devemos fazer o que Cristo faz. E numa frase deslumbrante, o Senhor explica o que ele faz. Ele disse: "Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem." A missão do Salvador sempre foi e sempre será servir a seu Pai salvando seus filhos. E a maneira mais segura de encontrar alegria neste mundo é se unir a Cristo para ajudar o próximo. Essa é a verdade simples que inspirou o programa Crianças e Jovens. Todos os ensinamentos e atividades do programa Crianças e Jovens tratam de ajudarmos os jovens a se tornarem mais semelhantes a Jesus, juntando-se a Ele em seu trabalho de salvação e exaltação. O programa Crianças e Jovens é uma ferramenta para ajudar cada criança da primária e cada jovem a crescer no discipulado e obter uma visão repleta de fé sobre o que é o caminho da felicidade. Eles podem vir a aguardar e desejar os postos e as sinalizações ao longo do caminho do convênio, onde serão batizados e confirmados com o dom do Espírito Santo, e logo pertencerão a quórums do sacerdócio arônico e classes das moças, onde sentirão a alegria de ajudar os outros por meio de uma sucessão de atos de serviço cristão. Estabelecerão metas grandes e pequenas que trarão equilíbrio à sua vida, ao se tornarem semelhantes ao Salvador. As conferências FSY, as revistas Força dos Jovens e Meu Amigo e o aplicativo Viver o Evangelho as ajudarão a concentrar-se em encontrar alegria em Cristo. Elas ansiarão pelas bênçãos de terem uma recomendação para o templo de uso limitado e sentirão o espírito de Elias por meio da influência do Espírito Santo ao buscarem as bênçãos do templo e da história da família. Serão guiadas por bênçãos patriarcais. No devido tempo, verão a si mesmas entrando no templo para serem investidas de poder, para lá encontrarem alegria ao serem eternamente unidas, aconteça o que acontecer à sua família. Contra o vento da pandemia e das calamidades, cumprir totalmente a promessa do novo programa Crianças e Jovens ainda é um trabalho em andamento, mas temos urgência. Nossos jovens não podem esperar que o mundo se endireite antes de conhecerem o Salvador. Alguns já estão tomando decisões que não tomariam se conhecessem sua verdadeira identidade e a dele. Assim, o brado urgente do Exército de Deus em seu fiel treinamento é: todos ao trabalho. Mães e pais, seus filhos precisam de seu apoio agora, tão intensamente quanto no passado, quando eles se preocupavam com coisas menos importantes como emblemas e pingentes. Mães e pais, líderes do sacerdócio e das moças, se seus jovens estão com dificuldades, o programa Crianças e Jovens vai ajudar a levá-los ao Salvador e o Salvador lhes trará paz. Presidências de quórum e classe, encarreguem-se de assumir seu lugar de direito na obra do Senhor. Bispos, unam suas chaves do sacerdócio às dos presidentes de quórum e seus quórums e sua ala mudarão para sempre. E a vocês, jovens da nova geração, testifico com conhecimento de causa que são filhos e filhas amados de Deus, e Ele tem um trabalho para vocês. Ao se erguerem à altura da majestade de seus postos, de todo o coração, poder, mente e força, vocês amarão a Deus, guardarão seus convênios e confiarão no sacerdócio dele, ao trabalharem para abençoar outras pessoas, começando em seu próprio lar. Oro para que se esforcem com redobrada energia, dignos desta época, para servir, exercer fé, arrepender-se e melhorar a cada dia, para se qualificarem, a fim de receber as bênçãos do templo e a alegria duradoura que advém somente por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Oro para que se preparem, a fim de se tornarem aquele missionário ou missionária diligente, marido ou esposa leal, pai ou mãe amorosa, que lhes foi prometido se tornar ao serem verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que ajudem a preparar o mundo para a volta
do Salvador, convidando todos a vir a Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos irmãos e irmãs, recentemente oficiei em um selamento no templo, seguindo as diretrizes para a Covid-19. Acompanhados da noiva e do noivo, ambos dignos ex-missionários, estavam seus pais e todos os seus irmãos. Não foi algo fácil. A noiva é a nona de 10 filhos. Seus 9 irmãos se sentaram em ordem, do mais velho ao mais novo, seguindo o distanciamento social, é claro. Os membros da família tinham se esforçado para ser bons vizinhos nos lugares onde moravam. No entanto, em um dos bairros, eles não foram muito bem recebidos, porque, disse a mãe da noiva, a família era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A família fez de tudo para fazer amizade na escola, contribuir e ser aceita, mas não teve êxito. Eles oraram diversas vezes em família para que corações fossem abrandados. Certa noite, a família sentiu que suas orações haviam sido respondidas, ainda que de maneira muito inesperada. A casa deles pegou fogo e ficou totalmente destruída. No entanto, algo mais aconteceu. O fogo enterneceu o coração dos vizinhos. Os vizinhos e os que frequentavam a escola do bairro arrecadaram roupas, sapatos e outros itens necessários à família, que havia perdido tudo. A bondade abriu caminho para a compreensão. Não foi da maneira que a família esperava ou imaginava que suas orações seriam respondidas. Entretanto, expressaram gratidão pelo que aprenderam, com as experiências difíceis e as respostas inesperadas às suas orações fervorosas. Na verdade, para aqueles que têm um coração cheio de fé e olhos para ver, as ternas misericórdias do Senhor se manifestam em meio às dificuldades da vida. As dificuldades do sacrifício enfrentadas com fé trazem bênçãos dos céus. Nessa mortalidade, podemos perder algumas coisas ou esperar por elas durante algum tempo, mas no fim encontraremos aquilo que é mais importante. Essa é a promessa que Ele nos fez. Nossa proclamação do bicentenário de 2020 começa com uma promessa profundamente inclusiva de que Deus ama seus filhos de todas as nações do mundo. A cada um de nós, em cada nação, tribo, língua e povo, Deus faz promessas, convênios e nos convida a participar de sua grande alegria e bondade. O amor de Deus a todas as pessoas permeia as Escrituras. Esse amor abrange o convênio abraâmico, a coligação de seus filhos dispersos e seu plano de felicidade. Na família da fé, não há estrangeiros, nem forasteiros, nem ricos ou pobres, nem excluídos. Como concidadãos dos santos, somos convidados a mudar o mundo para melhor, de dentro para fora, uma pessoa, uma família, um bairro por vez. Isso acontece quando vivemos e compartilhamos o Evangelho. No início dessa dispensação, o profeta Joseph recebeu uma profecia extraordinária de que o Pai Celestial deseja que todas as pessoas em todos os lugares descubram o amor de Deus e vivenciem seu poder de se desenvolver e se transformar. Essa profecia foi recebida aqui, na casa de troncos da família Smith, em Palmyra, Nova York. Esse quarto, que fica no segundo andar, ocupa os mesmos cerca de 50 metros quadrados de espaço físico onde Moroni, como um glorioso mensageiro de Deus, apareceu ao jovem Joseph na noite de 21 de setembro de 1823. O profeta Joseph relatou: Moroni disse-me que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas. Moroni disse-me que havia um livro escondido que continha a plenitude do Evangelho eterno. Aqui fazemos uma pausa. Adoramos a Deus, o Pai eterno, e a seu Filho, Jesus Cristo. Não ao profeta Joseph ou a qualquer outro homem ou mulher mortais. No entanto, pensem em como as profecias que Deus faz a seus servos são cumpridas. Algumas delas são cumpridas antes, outras depois, mas todas são cumpridas. Ao darmos ouvidos ao espírito de profecia do Senhor, podemos nos tornar, a nosso modo, parte do cumprimento de suas profecias e promessas, parte do Evangelho que abençoa o mundo. Em 1823, Joseph era um rapaz desconhecido, de 17 anos de idade, que morava em uma vila também desconhecida, em um país recém-independente. A menos que fosse verdade, como ele poderia imaginar dizer que ele seria um instrumento na obra de Deus e que traduziria, pelo dom e poder de Deus, escrituras sagradas que se tornariam conhecidas em todos os lugares?
No entanto, por ser verdade, vocês e eu podemos testificar o cumprimento dessa profecia ao sermos convidados a ajudá-la a acontecer. Irmãos e irmãs, no mundo todo, cada um de nós que está participando desta Conferência Geral de outubro de 2020 está entre as nações, tribos e línguas das quais foi falado. Hoje, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vivem em 196 nações e territórios com 3.446 estacas da Igreja em 90 deles. Estamos presentes em uma grande área geográfica e em locais em que a Igreja está fortemente estabelecida. Em 1823, quem teria imaginado que em 2020 haveria 3 países com mais de 1 milhão de membros da Igreja? Os Estados Unidos, o México e o Brasil. Ou 23 países, cada um com mais de 100 mil membros da Igreja. 3 na América do Norte, 14 na América Central e do Sul, 1 na Europa, 4 na Ásia e 1 na África. O presidente Russell M. Nelson chamou o livro de Mórmon de um milagre extraordinário. Suas testemunhas declararam: saibam todas as nações, tribos, línguas e povos. Hoje, a Conferência Geral está disponível em 100 idiomas. O presidente Nelson já testificou de Jesus Cristo e de seu Evangelho restaurado em 138 países. E esse número ainda vai aumentar. Tendo iniciado com 5.000 exemplares impressos da primeira edição do Livro de Mórmon, em 1830, cerca de 192 milhões de exemplares de todo ou de parte do Livro de Mórmon já foram publicados em 112 idiomas. Elas estão amplamente disponíveis também por meio digital. As traduções do Livro de Mórmon atualmente estão disponíveis em mais de 23 idiomas do mundo falados por 50 milhões de pessoas ou mais, coletivamente o idioma nativo de cerca de 4,1 bilhões de pessoas. Por meio de coisas pequenas e simples, às quais cada um de nós está convidado a participar, as grandes se realizam. Por exemplo, em uma conferência de estaca em Monroe, Utah, para 2.200 pessoas, perguntei quantas delas haviam servido em missão. Quase todas ergueram a mão. Nos últimos anos daquela única estaca, 564 missionários serviram em 50 estados dos Estados Unidos e em 53 países, em todos os continentes, com exceção da Antártica. Falando da Antártica, até em Ushuaia, no extremo sul da Argentina, vi a profecia sendo cumprida quando nossos missionários compartilharam o Evangelho restaurado de Jesus Cristo em um lugar chamado de Os Confins da Terra. Um mural formado com a capa de nossos 4 volumes do livro Santos representa uma tapeçaria global dos frutos do Evangelho vivo chegando a santos fiéis em todos os lugares. A história da Igreja está ancorada no testemunho vívido e na jornada do Evangelho de cada membro. Inclusive de Mary Whitmer, a irmã fiel a quem Moroni mostrou as placas do Livro de Mórmon. Em janeiro de 2021, nossas 3 novas revistas mundiais, Meu Amigo, Força dos Jovens e Liahona, convidam todas as pessoas a pertencer e participar em nossa comunidade mundial de fé. Irmãos e irmãs, à medida que nossa fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo aumenta, vivemos as verdades do Evangelho restaurado e recebemos os convênios sagrados, estudamos, ponderamos e compartilhamos a restauração contínua, participamos do cumprimento da profecia. Estamos mudando a nós mesmos e ao mundo de acordo com o padrão do Evangelho que abençoa vidas em todos os lugares. Uma irmã africana disse: o serviço de meu marido no sacerdócio o torna mais paciente e bondoso. E eu estou me tornando uma esposa e uma mãe melhor. Um atualmente respeitado consultor de negócios na América Central disse que antes de descobrir o Evangelho restaurado de Deus, ele vivia sem rumo na rua. Agora, ele e a família encontraram identidade, propósito e força. Um jovem da América do Sul cria galinhas e vende os ovos para ajudar a comprar janelas para a casa que sua família está construindo. Ele paga o dízimo primeiro e literalmente verá as janelas do céu abertas. Em Four Corners, no sudeste dos Estados Unidos, uma família norte-americana nativa cultiva belos buquês de rosa que florescem no deserto, símbolo da fé no Evangelho e da autossuficiência.
Para um sobrevivente da dura guerra civil, o irmão no sudeste da Ásia, a vida de desespero não fazia sentido. Ele encontrou esperança em um sonho, no qual um antigo colega de sua classe segurava uma bandeja do sacramento e prestava testemunho das ordenanças de salvação e da expiação de Jesus Cristo. O Pai Celestial nos convida em todos os lugares a sentir seu amor, a aprender e a crescer por meio da educação, do trabalho honrado, do serviço autossuficiente e dos padrões de bondade e felicidade que encontramos em sua igreja restaurada. Ao passarmos a acreditar em Deus, às vezes em meio a súplicas em nossos momentos mais sombrios, solitários e incertos, vemos que Ele nos conhece melhor e nos ama mais do que conhecemos e amamos a nós mesmos. É por isso que precisamos da ajuda de Deus para estabelecer a justiça, a igualdade, a imparcialidade e a paz duradouras em nossa casa e em nossa comunidade. Nossa narrativa, nosso lugar e nossa participação mais verdadeiros, profundos e autênticos surgem quando sentimos o amor redentor de Deus, quando buscamos a graça e os milagres por meio da expiação de seu Filho e quando estabelecemos relacionamentos duradouros por meio dos convênios sagrados. Bondade e sabedoria religiosas são necessárias no mundo confuso, barulhento e poluído de hoje. De que maneira podemos renovar, inspirar e edificar o espírito humano? Plantar árvores no Haiti é apenas um entre as centenas de exemplos de pessoas que estão se unindo para fazer o bem. A comunidade local, incluindo 1.800 membros da nossa igreja que doaram as árvores, reuniu-se para plantar cerca de 25.000 árvores. Esse projeto de reflorestamento, feito por vários anos, já plantou mais de 121.000 árvores. Espera-se ainda que mais dezenas de milhares sejam plantadas. Esse esforço conjunto proporciona sombra, conserva o solo e previne inundações no futuro. Ele embeleza os bairros, edifica a comunidade, satisfaz o paladar e nutre a alma. E se você perguntar aos haitianos quem vai colher os frutos dessas árvores, eles dirão: quem tiver fome. Aproximadamente 80% da população mundial é afiliada a uma religião. As comunidades religiosas atendem rapidamente às necessidades após desastres naturais, bem como as necessidades crônicas de alimento, abrigo, educação e alfabetização. No mundo todo, membros, amigos e a igreja ajudam as comunidades a prestar auxílio a refugiados e prover água, saneamento, mobilidade para deficientes, auxílio oftalmológico, uma pessoa, uma vila, uma árvore por vez. Em todos os lugares, buscamos ser bons pais e bons cidadãos, contribuir em nossa comunidade e na sociedade, inclusive por meio dos serviços humanitários da igreja. Deus nos deu o arbítrio moral e a responsabilidade moral. O Senhor declarou: eu, o Senhor Deus, liberto-vos. Portanto, sois verdadeiramente livres. Ao proclamar liberdade aos cativos, o Senhor promete que sua expiação e o caminho do Evangelho podem romper as ligaduras temporais e espirituais. De maneira misericordiosa, essa liberdade redentora se estende àqueles que já morreram. Há alguns anos, um sacerdote na América Central me contou que estava estudando a prática dos santos dos últimos dias com relação ao batismo por pessoas falecidas. Parece justo, comentou o sacerdote, que Deus oferecesse a cada pessoa a oportunidade de receber o batismo, a despeito de quando ou onde ela viveu, exceto as criancinhas que estão vivas em Cristo. O apóstolo Paulo, comentou o sacerdote, fala dos mortos que estão aguardando o batismo e a ressurreição. As ordenanças vicárias do templo prometem a todas as nações, tribos e línguas que ninguém precisa ser escravo da morte eterna e do penar. Quando descobrimos Deus, às vezes respostas inesperadas às orações nos tiram das ruas, levam-nos a uma comunidade, afastam a escuridão de nossa alma e nos guiam para encontrar refúgio e abrigo espiritual na bondade de seus convênios e em seu amor duradouro. Grandes coisas geralmente começam pequenas, mas os milagres de Deus são manifestados diariamente. Quão gratos somos pelo dom divino do Espírito Santo, pela expiação de Jesus Cristo e pela doutrina revelada, pelas ordenanças e pelos convênios encontrados em sua igreja restaurada, que leva seu nome. Testifico que Deus, nosso Pai Jesus Cristo, deseja abençoar cada um
e todos os 99 de todas as gerações. Digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação agora cantarão juntos Avante ao Mundo Proclamar, número 170. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o bispo W. Christopher Waddell, segundo a quem apoiamos nessa primeira sessão como segundo conselheiro do bispado presidente. Em seguida, ouviremos os elders Matthew S. Holland e William K. Jackson, dos 70. This is the Saturday afternoon session of the 190th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Antes de haver restrições para viajar causadas pela atual pandemia, eu estava voltando para casa de uma designação internacional que, devido a problemas de agendamento, resultou em uma conexão de voo no domingo. Tive tempo entre os voos para ir a uma reunião sacramental na região, na qual também pude compartilhar uma breve mensagem. Após a reunião, um diácono cheio de entusiasmo me abordou e perguntou se eu conhecia o presidente Nelson e se alguma vez tive a chance de cumprimentá-lo. Respondi que o conhecia, que eu o cumprimentei e que, como membro do bispado presidente, tinha a oportunidade de me reunir com o presidente Nelson e seus conselheiros algumas vezes por semana. O jovem diácono então se sentou em uma cadeira, levantou as mãos para o alto e gritou: "Este é o melhor dia da minha vida!" Irmãos e irmãs, talvez eu não levante as minhas mãos para o alto e grite, porém, sou eternamente grato por um profeta vivo e pela orientação que recebemos de profetas videntes e reveladores, especialmente durante esses tempos difíceis. Desde o início dos tempos, o Senhor proveu orientação para ajudar seu povo a se preparar espiritual e materialmente contra as calamidades que ele sabe que virão como parte dessa experiência mortal. Essas calamidades podem ser de cunho pessoal ou geral, porém a orientação do Senhor proporcionará proteção e apoio à medida que ouvirmos seu conselho e agirmos de acordo com ele. Temos um maravilhoso exemplo de um relato no livro de Gênesis, em que aprendemos sobre José do Egito e sua inspirada interpretação do sonho do faraó.
Lemos: Então disse José a Faraó: o que Deus há de fazer. Notificou a Faraó: eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. O faraó deu ouvidos a José e agiu em resposta ao que Deus lhe mostrou em um sonho, e imediatamente começou a preparação para o que estava por vir. As Escrituras relatam: e nos 7 anos de fartura a terra produziu a mãos cheias, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto era inumerável. Assim que os 7 anos de abundância terminaram, lemos que começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Hoje somos abençoados por sermos liderados por profetas que compreendem a necessidade que temos de nos preparar contra as calamidades que advirão e que também reconhecem nossas limitações ou restrições em nosso empenho de seguir seus conselhos. Sabemos que os efeitos da Covid-19, assim como os desastres naturais devastadores, não fazem acepção de pessoas, ultrapassando limites étnicos, sociais, religiosos e em todos os continentes. Pessoas perderam emprego, lucros diminuíram, assim como as oportunidades de trabalho foram afetadas devido a demissões e a capacidade de trabalhar foi afetada por desafios jurídicos e de saúde. Para todos aqueles que foram afetados, expressamos nossa compreensão e preocupação pela situação de vocês. Da mesma forma, expressamos uma firme convicção de que dias melhores virão. Vocês foram abençoados por terem bispos e presidentes de ramo que auxiliam os membros de sua unidade em suas necessidades materiais e que possuem acesso a ferramentas e recursos que podem ajudá-los a reestruturar sua vida e colocá-los no caminho da autossuficiência à medida que vocês aplicarem os princípios da preparação. Nas circunstâncias de hoje, com uma pandemia que devastou economias inteiras e muitas vidas, seria inconsistente termos um Salvador compreensivo que ignorasse a realidade que muitos estão passando e lhes pedisse que começassem a fazer uma reserva de alimento e dinheiro para o futuro. No entanto, isso não significa que podemos permanentemente ignorar os princípios da preparação. Significa que esses princípios devem ser aplicados com sabedoria e ordem, para que no futuro digamos, assim como José do Egito, havia pão. O Senhor não espera que façamos mais do que somos capazes. Ele espera, porém, que façamos o que somos capazes de fazer na época em que isto é possível. O presidente Nelson nos lembrou, na última conferência geral, o Senhor ama o esforço. Os líderes da igreja muitas vezes incentivaram os membros a preparar-se para as adversidades da vida, fazendo um armazenamento básico de mantimentos de água e uma poupança em dinheiro. Ao mesmo tempo, somos incentivados a ser sábios e a não chegar a extremos, em nossos esforços de criar um armazenamento doméstico de suprimentos e uma reserva financeira. Um recurso intitulado Finanças Pessoais, Autossuficiência, publicado em 2017 e atualmente disponível no site da igreja em 36 idiomas, inicia com uma mensagem da primeira presidência que diz: O Senhor declarou, é meu propósito suprir a meus santos. Essa revelação é uma promessa do Senhor de que Ele proverá bênçãos temporais e abrirá a porta da autossuficiência. Aceitar e viver esses princípios vai torná-lo mais capaz de receber as bênçãos materiais prometidas pelo Senhor. Convidamos você a estudar diligentemente e aplicar esses princípios e ensiná-los a seus familiares. Ao fazê-lo, sua vida será abençoada, porque você é um filho de nosso Pai Celestial. Ele o ama e jamais vai abandoná-lo. Ele o conhece e está pronto para lhe conceder as bênçãos espirituais e temporais da autossuficiência. Esse recurso inclui capítulos que falam sobre criar um orçamento e viver dentro dele, proteger sua família contra dificuldades, administrar crises financeiras e investir para o futuro. E ele está disponível a todas as pessoas no site da igreja ou por meio de seus líderes locais. Ao considerarmos os princípios da preparação, podemos voltar
a José do Egito em busca de inspiração. Saber o que iria acontecer não teria sido suficiente para cuidar deles durante os anos das vacas magras, sem certa quantidade de sacrifício durante os anos de abundância. Em vez de consumirem tudo que seus súditos do faraó podiam produzir, eles criaram limites e permaneceram dentro deles, proporcionando o suficiente para suas necessidades imediatas e futuras. Não foi o suficiente saber que tempos desafiadores chegariam. Eles tiveram que agir e, por causa de seu esforço, havia pão. Isso nos leva a uma importante pergunta. Portanto, o que deve ser feito? Um bom começo é entender que todas as coisas são espirituais para o Senhor e que, em tempo algum, Ele nos deu uma lei que fosse terrena. Todas as coisas apontam para Jesus Cristo como um alicerce sobre o qual precisamos edificar, até mesmo nossa preparação temporal. Estar materialmente preparado e autossuficiente significa acreditar que pela graça ou pelo poder capacitador de Jesus Cristo e nosso próprio esforço, somos capazes de satisfazer todas as necessidades temporais e espirituais da vida para nós mesmos e nossa família. Aspectos adicionais de um alicerce espiritual para a preparação temporal incluem agir com sabedoria e ordem, que significa a criação gradual de um armazenamento de alimentos e de uma poupança ao longo de um período. E, segundo, aceitar os meios pequenos e simples, os quais são uma demonstração de fé em que o Senhor magnificará nossos pequenos, porém consistentes esforços. Tendo estabelecido um alicerce espiritual, podemos então aplicar com sucesso dois elementos importantes da preparação material, que são administrar as finanças e fazer armazenamento doméstico. Os princípios-chave para administrar suas finanças incluem o pagamento do dízimo e as ofertas, eliminar e evitar dívidas, preparar um orçamento e viver dentro dele, e economizar para o futuro. Os princípios-chave para o armazenamento doméstico incluem armazenar alimentos, armazenar água, assim como outras necessidades com base nas necessidades individuais e familiares. A razão para isso é que o melhor armazém é a nossa casa, que se torna a reserva mais acessível em tempos de necessidade. Ao aceitarmos os princípios espirituais e buscarmos a inspiração do Senhor, seremos guiados de modo a saber a vontade dele para nós, individualmente e como família, e como melhor aplicar os importantes princípios da preparação material. O passo mais importante de todos é começar. O Elder Bednar ensinou esse princípio quando disse: agir é exercer fé. A verdadeira fé centraliza-se no Senhor Jesus Cristo e sempre leva à ação. Irmãos e irmãs, em um mundo em constante mudança, precisamos nos preparar para as incertezas. Mesmo que tenhamos dias melhores à frente, sabemos que os altos e baixos materiais da mortalidade continuarão. À medida que buscarmos estar materialmente preparados, poderemos enfrentar as provações da vida com mais confiança, paz em nosso coração e, assim como José do Egito, poderemos dizer, mesmo em circunstâncias estressantes, havia pão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. While reading the Book of Mormon for a Come Follow Me lesson last summer, ao ler o livro de Mormon para uma lição do Vem e Segue-me, em julho passado, eu me senti tocado com um relato de alma de quando ele se conscientizou plenamente de seus pecados, dizendo que nada pode haver tão intenso e cruciante como foram suas dores. Confesso que falar sobre dores intensas me chamou a atenção, em parte, devido à minha batalha com um cálculo renal de 7 milímetros naquela semana. Jamais um homem sofreu dores tão grandes causadas por uma coisa tão pequena e simples assim. A linguagem de Alma também me chamou a atenção devido à palavra exquisite, encontrada na tradução em inglês do livro de Mormon, que normalmente descreve coisas de beleza excepcional ou magnificência inigualável. Por exemplo, Joseph Smith utilizou termos semelhantes ao dizer que a túnica de Moroni era de uma rara brancura que excedia a qualquer coisa terrena que ele já tinha visto. Mas a palavra exquisite ou intenso, nesse versículo em português, pode descrever extrema intensidade mesmo de algo ruim. Assim, a alma relaciona sua dor à aflição de estar atormentado, atribulado, perturbado no mais alto grau. As imagens usadas por Alma refletem a dolorosa realidade de que, em algum momento, o peso cruciante da culpa de cada pecado que cometemos terá de ser sentido. A justiça exige isso e nem mesmo Deus pode mudá-lo.
Quando Alma se lembrou de todos os seus pecados, especialmente os que destruíram a fé de outras pessoas, sua dor foi quase insuportável, e a ideia de entrar na presença de Deus o encheu de inexprimível horror. Ele desejou ser aniquilado em corpo e alma. No entanto, Alma disse que tudo começou a mudar assim que ele fixou a mente na profetizada vinda de um Jesus Cristo para expiar os pecados do mundo, e ele clamou em seu coração: ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Com esse único pensamento e essa única súplica, a alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido sua dor. Jamais devemos nos esquecer de que o verdadeiro propósito do arrependimento é pegar a miséria inevitável e transformá-la em pura alegria. Graças à sua solícita bondade, no momento em que nos voltamos para Cristo, demonstrando fé nele e uma real mudança de coração, o peso esmagador de nossos pecados começa a ser tirado de nossos ombros e colocado nos dele. Isso só é possível porque ele, que nunca pecou, sofreu a agonia infinita e indescritível de cada pecado cometido no universo de suas criações por todas as suas criações. Sofrimento tão intenso que fez sangue escorrer de seus poros. Por meio de uma experiência direta e pessoal, o Salvador, portanto, nos adverte nas Escrituras modernas que não temos ideia de quão intensos nossos sofrimentos serão se não nos arrependermos. Mas com imensurável generosidade, ele também esclarece que eu, Deus, sofri essas coisas por todos para que não precisem sofrer caso se arrependam. Um arrependimento que nos permite experimentar a intensa alegria que Alma experimentou. Essa doutrina, por si só, assombro me causa. Mas, de modo surpreendente, Cristo nos oferece ainda mais. Às vezes, um sofrimento intenso vem não do pecado, mas de erros sinceros, de ação de outros ou de forças que estão além de nosso controle. Nesses momentos, podemos clamar como o salmista justo: o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim, e o horror me cobriu. Ah, quem me dera ter asas como de pomba, porque então voaria e estaria em descanso. A ciência médica, o aconselhamento profissional ou uma restituição judicial podem ajudar a aliviar esse sofrimento. Mas observem que todas as coisas, inclusive essas, vêm do Salvador. Independentemente das causas de nossas piores dores e aflições, a fonte final de alívio é a mesma: Jesus Cristo. Somente Ele detém todo o poder e o bálsamo da cura para corrigir cada erro, reverter cada injustiça, ajustar cada imperfeição, curar cada ferida e proporcionar cada bênção que tarda a ser concedida. Tal como as testemunhas do passado testificam que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um amoroso Redentor que desceu de seu trono nas alturas e seguiu sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie, para que saiba como socorrer seu povo. Para todos que hoje sofrem dores tão intensas e incomparáveis a ponto de acharem que ninguém mais pode compreendê-las plenamente, pode ser que tenham razão nisso. Talvez não haja nenhum familiar, amigo ou líder do sacerdócio, por mais prestativo e bem-intencionado que seja, que saiba exatamente o que você está sentindo ou que tenha precisamente as palavras que vão ajudá-lo a se curar. Mas saiba disto: há alguém que entende perfeitamente tudo pelo que você está passando, que é mais poderoso que toda a terra e que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do que pedimos ou pensamos. O processo vai se desenvolver à maneira dele e no tempo dele, mas Cristo está sempre pronto para curar cada partícula e aspecto de sua agonia. Se permitir que ele o cure, você descobrirá que o sofrimento não foi em vão. Referindo-se a muitos dentre os maiores heróis da Bíblia e suas aflições, o apóstolo Paulo disse que Deus proveu algumas coisas melhores para eles por meio de seus sofrimentos, porque sem sofrimento eles não poderiam ser aperfeiçoados. Vemos que a própria natureza de Deus e o objetivo de nossa existência terrena é a felicidade. Mas não podemos nos tornar seres perfeitos com a alegria divina sem experiências que nos ponham à prova.
às vezes em nosso próprio cerne. Paulo declara que o próprio Salvador se tornou eternamente aperfeiçoado ou completo pelas aflições. Portanto, protejam-se dos sussurros satânicos que dizem que se fôssemos pessoas melhores, evitaríamos tais provações. Devemos também resistir à semelhante mentira de que nosso sofrimento sugere que estamos fora do círculo dos escolhidos de Deus, que parecem deslizar suavemente de uma bênção a outra. Em vez disso, vejamo-nos como João, o revelador, nos viu em sua magnífica revelação sobre os últimos dias. Pois João viu uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, que clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus. Quando lhe foi perguntado: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João recebeu a resposta: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos e irmãs, o sofrimento em retidão nos ajuda a nos qualificarmos para ser os eleitos de Deus em vez de nos diferenciar deles. E isso faz com que as promessas feitas a Ele sejam dirigidas a nós também. Conforme João declara: vocês não mais terão fome, nem mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre vocês, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Testifico-lhes que, por meio da extraordinária bondade de Jesus Cristo e de sua expiação infinita, podemos escapar das merecidas agonias de nossas falhas morais e superar as desmerecidas agonias de nossos infortúnios mortais. Sob a direção dele, nosso destino divino terá uma magnificência incomparável e uma alegria indescritível, uma alegria tão intensa e única que excederá a qualquer coisa terrena. Para que vocês sintam essa felicidade agora e a tenham em abundância para sempre, convido-os a fazer o que Alma fez. Fixem a mente na grandiosa dádiva do Filho de Deus, conforme revelada pelo Evangelho dele, nesta que é sua igreja verdadeira e viva. Em nome de Jesus Cristo. Amém. What a magnificent world we live in and Que share. mundo magnífico este em que vivemos e que compartilhamos. Lar de uma grande diversidade de povos, idiomas, costumes e histórias espalhados por centenas de países e milhares de grupos, cada um rico em cultura. A humanidade tem muito do que se orgulhar e celebrar. Porém, embora o comportamento aprendido, aquilo a que estamos dispostos devido à cultura em que somos criados, possa ser uma grande força em nossa vida, ele pode também, às vezes, tornar-se um obstáculo significativo. Pode parecer que a cultura está tão profundamente enraizada em nosso modo de pensar e em nosso comportamento que é impossível mudar. Afinal de contas, muito do que sentimos nos define e nos dá um sentimento de identidade. Nossa cultura pode ser uma influência tão forte que pode nos fazer cegos para as fraquezas e para os defeitos humanos nela introduzidos, resultando na relutância de nos livrarmos das tradições de nossos pais. Uma fixação exagerada em nossa identidade cultural pode nos levar a rejeitar ideias, atributos e comportamentos dignos e até divinos. Há alguns anos conheci um cavaleiro que pode ser uma ilustração desse princípio universal de miopia cultural. Conheci em Singapura quando fui designado para ser mestre familiar de sua família. Originário do sul da Índia, ele era um renomado professor de sânscrito e de tâmil. Sua maravilhosa esposa e seus 2 filhos eram membros da igreja, mas ele nunca havia sido batizado nem prestava muita atenção aos ensinamentos do Evangelho. Ele ficava feliz ao ver a esposa e os filhos progredindo e os apoiava plenamente nas atividades e nas responsabilidades da igreja. Quando me ofereci para lhe ensinar os princípios do Evangelho e compartilhar com ele nossas crenças, ele relutou a princípio.
Custou-me algum tempo para perceber por quê. Ele sentia que, se aceitasse, estaria traindo seu passado, seu povo e sua história. Em sua forma de pensar, ele estaria negando tudo o que ele era, tudo o que sua família lhe tinha ensinado a ser e sua própria herança indiana. Ao longo dos meses seguintes, conseguimos conversar sobre essas questões. Fiquei maravilhado, embora não surpreso, pela maneira como o Evangelho de Jesus Cristo foi capaz de abrir os olhos dele para um ponto de vista diferente. Na maioria das culturas humanas, encontramos tanto o bem quanto o mal, o que constrói e o que destrói. A maioria dos problemas do mundo é resultado direto dos embates entre ideias e costumes diferentes, originários das culturas. Porém, praticamente todos os conflitos e o caos rapidamente desapareceriam se pelo menos o mundo aceitasse a cultura original, aquela que todos compartilhamos há não muito tempo. Essa cultura é da época de nossa existência pré-mortal. Era a cultura de Adão e de Enoque. Era a cultura fundamentada nos ensinamentos do Salvador no meridiano dos tempos e que está disponível para todos os homens e mulheres novamente em nossos dias. Ela é incomparável. Ela é a maior de todas as culturas e é originária do grande plano de felicidade cujo autor é Deus e que é capitaneado por Cristo. Ela une em vez de dividir. Ela cura em vez de ferir. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que a vida tem um propósito. Nossa vida aqui não é somente um grande acidente ou erro cósmico. Há uma razão para estarmos aqui. Essa cultura está alicerçada no testemunho de que nosso Pai Celestial existe, de que Ele é real e ama cada um de nós individualmente. Sua obra, somos sua obra e sua glória. Ela abraça o conceito da dignidade igualitária e não admite divisões de castas ou de classes. Somos, afinal de contas, irmãos e irmãs, filhos espirituais de pais celestiais, literalmente. Na maior de todas as culturas não há nenhum preconceito nem a mentalidade de nós contra eles. Todos somos iguais. Não diferimos de ninguém. Cremos que somos responsáveis e responderemos por nós próprios, pelos outros, pela igreja e pelo mundo. A responsabilidade e a caridade que temos de responder por nossos atos são importantes fatores para o nosso crescimento. A caridade, o verdadeiro irmão cristão, é o alicerce sólido dessa cultura. Desfrutamos de uma cultura de revelação centralizada na Palavra de Deus, recebida pelos profetas e confirmada a cada um de nós por meio do Espírito Santo. Toda a humanidade é capaz de reconhecer a vontade e a mente de Deus. Essa cultura promove o princípio do arbítrio. Essa capacidade de escolher é extremamente importante para o nosso progresso e para a nossa felicidade. Escolher com sabedoria é essencial. Essa é uma cultura de aprendizado e de estudo. Procuramos o conhecimento e a sabedoria. Fé em Jesus Cristo é o primeiro princípio de nossa cultura e a obediência a seus ensinamentos e mandamentos é seu resultado. Tais coisas proporcionam autodomínio. É uma cultura de oração. Cremos não apenas em que Deus nos ouve, mas também que Ele nos ajuda. É uma cultura de convênios e ordenanças, de altos padrões morais, de sacrifício, perdão, arrependimento e de cuidado com o templo, que é o nosso corpo. Todas essas coisas atestam nosso comprometimento com Deus. É uma cultura governada pelo sacerdócio, autoridade para agir em nome de Deus, o poder de Deus para abençoar seus filhos. Ela edifica e capacita todos nós a sermos melhores pessoas, líderes, mães, pais e companheiros. E ela santifica o lar. Os verdadeiros milagres são abundantes nessa que é a mais antiga de todas as culturas, forjada pela fé em Jesus Cristo, pelo poder do sacerdócio, pela oração, pelo aprimoramento pessoal, pela verdadeira conversão e pelo perdão. É uma cultura missionária. O valor das almas é grande. Na cultura de Cristo, as mulheres são levadas a seu status apropriado e eterno. Elas não são submissas aos homens, como em muitas culturas do mundo hoje, mas são parceiras plenas e iguais nesse mundo e no próximo. Essa cultura promove a santidade da família. A família é a unidade fundamental da eternidade. O aperfeiçoamento da família vale qualquer sacrifício, porque, como já foi ensinado, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. É no lar que nossa melhor obra é realizada e onde nossa maior felicidade é obtida. Na cultura de Cristo, há perspectiva, além de enfoque e direção.
Essa cultura está centralizada nas coisas de valor eterno. Ela se origina no Evangelho de Jesus Cristo, que é eterno e que explica o porquê, o que e o onde da nossa existência. Ela é inclusiva, não excludente. Por ser o resultado da aplicação dos ensinamentos de nosso Salvador, essa cultura ajuda a oferecer um bálsamo terapêutico de que o mundo necessita tão desesperadamente. Que bênção é fazer parte desse modo de vida grandioso e nobre. Fazer parte dessa, que é a maior de todas as culturas, requer mudanças. Os profetas têm ensinado que é necessário deixar para trás tudo que nas antigas culturas seja inconsistente com a cultura de Cristo. Mas isso não significa que temos de deixar tudo para trás. Os profetas também têm enfatizado que somos convidados, cada um de nós, a trazer conosco nossa fé, nossos talentos, nosso conhecimento, tudo que for bom em nossa vida e cultura, e a deixar que a igreja lhe acrescente algo por meio da mensagem do Evangelho. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias não é uma sociedade do oeste americano, nem um fenômeno cultural norte-americano. É uma igreja internacional, como sempre foi destinada a ser. Mais do que isso, ela é suprema. Os membros novos em todo o mundo trazem exuberância, diversidade e estímulo à nossa crescente família. Os santos dos últimos dias, em todos os lugares, ainda celebram e homenageiam seus próprios heróis e legados, mas agora também fazem parte de algo muito maior. A cultura de Cristo nos ajuda a ver a nós mesmos como realmente somos, e através das lentes da eternidade, ajustadas pela retidão, ela aumenta a nossa capacidade de cumprir o grande plano de felicidade. Então, o que aconteceu com meu amigo? Bem, ele recebeu as lições e foi batizado na igreja. Depois disso, sua família foi selada para esta vida e para a eternidade nos templos de Sydney, na Austrália. Ele cedeu apenas um pouco, mas ganhou potencial para tudo. Descobriu que ainda pode celebrar sua história e ter orgulho de seus antepassados, de sua música, de sua dança, de sua literatura, de seu alimento típico, de sua terra e de seu povo. Ele descobriu que não há problema em incorporar o que há de melhor em sua cultura local, a maior de todas as culturas. Descobriu que trazer tudo que seja consistente com a verdade e a retidão em sua cultura para sua nova vida apenas amplia sua associação aos santos e ajuda a unir todos nós na sociedade dos céus. Podemos realmente apreciar o melhor de nossa cultura terrena pessoal e ainda ser plenos participantes da mais antiga de todas as culturas, a original, a definitiva e eterna cultura que tem origem no Evangelho de Jesus Cristo. Que maravilhoso legado todos compartilhamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos gratos a todos os que falaram a nós nesta tarde e pela bela música apresentada pelo coro. Lembramos as irmãs das moças e da Sociedade de Socorro que a sessão geral das mulheres será transmitida do Teatro do Centro de Conferências esta noite às 21 horas, horário de Brasília. A transmissão gravada previamente do programa Música e Palavras de Inspiração acontecerá amanhã, das 12h30 às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após a transmissão desse programa. O último orador desta sessão será o Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta conferência cantando Que Firme Alicerce. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Joy D. Jones, presidente-geral da primária. Pouco depois de chegar ao Vale de Salt Lake, os santos dos últimos dias começaram a construir um templo sagrado. Eles sentiam que finalmente haviam encontrado um lugar onde poderiam adorar a Deus em paz e livres de perseguições.
No entanto, assim que a fundação do templo estava próxima de ser concluída, um batalhão de soldados dos Estados Unidos se aproximou para instaurar à força um novo governador. Como os líderes da igreja não sabiam quão hostil o batalhão poderia ser, Brigham Young mandou que os santos desocupassem o terreno do templo e enterrassem sua fundação. Tenho certeza de que alguns membros da igreja se perguntaram por que seus esforços para construir a casa do Senhor eram constantemente frustrados. Depois de algum tempo, o perigo passou e a fundação do templo foi escavada e inspecionada. Foi então que os pioneiros construtores descobriram que muitas das pedras de arenito tinham rachaduras, tornando-as impróprias para a fundação. Consequentemente, Brigham determinou que fossem substituídas por grandes blocos de granito, fortes o bastante para sustentar as paredes do majestoso templo de Salt Lake. Por fim, os santos puderam cantar "Que firme alicerce", e saber que seu templo santo havia sido construído em uma fundação firme que resistiria por muitas gerações. Essa história pode nos ensinar sobre como Deus usa as provações para realizar seus propósitos. Se isso soa familiar, levando-se em conta as circunstâncias atuais, é porque realmente é. Duvido que uma única pessoa que ouça minha voz neste momento não tenha sido afetada pela pandemia mundial. Aos que choram a perda de familiares e amigos, choramos com vocês. Suplicamos ao Pai Celestial que console vocês. As consequências desse vírus a longo prazo vão além da saúde física. Muitas famílias perderam sua renda e estão ameaçadas por fome, incerteza e preocupações. Admiramos os esforços altruístas de tantas pessoas para evitar a disseminação dessa doença. Somos humildemente gratos pelo nobre e silencioso sacrifício de todos os que arriscam sua vida para auxiliar, curar e apoiar as pessoas que passam por necessidades. Nosso coração se enche de gratidão por sua bondade e compaixão. Oramos vigorosamente para que Deus abra as janelas do céu e derrame bênçãos eternas e divinas em sua vida. Ainda existe muito desconhecimento sobre esse vírus, mas se existe uma coisa que sei, é que esse vírus não pegou nosso Pai Celestial de surpresa. Ele não precisou reunir batalhões de anjos extras, agendar reuniões de emergência ou realocar recursos da divisão de criação do mundo para lidar com uma necessidade inesperada. Minha mensagem hoje é que, mesmo que essa pandemia não seja o que esperávamos ou queríamos, Deus preparou seus filhos e sua igreja para este momento. Sim, vamos sobreviver. Vamos, no entanto, fazer mais do que apenas ranger os dentes, aguentar firme e esperar que tudo passe e voltemos para o antigo normal. Vamos seguir em frente e, como consequência, vamos ser melhores. De certa maneira, somos sementes, e para que as sementes atinjam seu potencial, elas precisam ser enterradas antes de poder germinar. É meu testemunho que, mesmo às vezes nos sentindo soterrados pelas provações da vida ou cercados por escuridão emocional, o amor de Deus e as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo vão fazer com que algo inimaginável aconteça. Em cada dispensação, as pessoas têm enfrentado épocas de provações e dificuldades. Enoque e seu povo viveram em uma época de iniquidade, guerras e derramamento de sangue. Mas o Senhor veio habitar com seu povo. O Senhor tinha um plano inimaginável para eles. Ele os ajudou a estabelecer Sião, um povo uno de coração e vontade que vivia em retidão. O jovem José, filho de Jacó, foi jogado em um poço, vendido como escravo, traído e abandonado. José deve ter se perguntado se Deus havia esquecido dele. Deus tinha algo inimaginável planejado para José.
Ele usou o período de provações de José para fortalecer seu caráter e colocá-lo em uma posição em que pudesse salvar sua família. Pense em Joseph Smith, o profeta, enquanto estava preso na cadeia de Liberty, como ele suplicou por alívio para o sofrimento dos santos. Ele deve ter se perguntado como Sião poderia ser estabelecida em circunstâncias como aquelas. O Senhor, no entanto, concedeu paz a ele e a gloriosa revelação que trouxe paz aos santos e continua a trazer paz a mim e a você. Quantas vezes os santos, no início de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, se desesperaram e se perguntaram se Deus havia esquecido deles. Mas, em meio às perseguições, perigos e ameaças de extermínio, o Senhor, Deus de Israel, tinha outros planos em mente para seu pequeno rebanho, algo inimaginável. O que aprendemos com esses exemplos e com centenas de outros nas Escrituras? Primeiro, os justos não recebem um passe livre que os poupa do vale da sombra. Todos precisamos trilhar os caminhos das dificuldades, pois são nesses momentos de adversidade que aprendemos os princípios que fortalecem nosso caráter e nos aproximam de Deus. Segundo, nosso Pai Celestial sabe que sofremos e, por sermos seus filhos, Ele não vai nos abandonar. Pense no mais compassivo de todos, o Salvador, que passou grande parte de sua vida ministrando aos doentes, solitários, incrédulos e desesperados. Você acha que ele se preocupa menos com você hoje? Meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs, Deus vai cuidar de vocês e orientá-los durante esses períodos de incerteza e medo. Ele os conhece, ouve suas súplicas. Ele é fiel e confiável e cumprirá suas promessas. Deus tem algo inimaginável planejado para você individualmente e para a igreja coletivamente. Uma obra maravilhosa e um assombro. Nossos melhores dias ainda não aconteceram, mas estão por vir. É por isso que Deus nos dá revelações modernas. Sem revelação, a vida seria como voar em um circuito de espera, aguardando a neblina passar para aterrissarmos em segurança. Os propósitos do Senhor para nós são muito mais elevados do que isso. Por esta ser a igreja do Cristo vivo, e por ele dirigir seus profetas, seguimos em frente e progredimos para lugares onde nunca estivemos e para altitudes que jamais imaginamos. Contudo, isso não significa que não enfrentaremos turbulência em nosso voo mortal. Não significa que não teremos falhas instrumentais inesperadas, falhas mecânicas e sérios desafios climáticos. Na verdade, as coisas podem piorar antes de melhorar. Como piloto de caça e comandante em uma linha aérea, aprendi que mesmo não podendo escolher as adversidades com as quais me depararia durante um voo, eu podia escolher como me preparar e como reagir. O que é necessário em momentos de crise é ter calma e estar com a cabeça no lugar. E como fazemos isso? Enfrentamos os fatos e retomamos o que é fundamental, os princípios básicos do Evangelho, o que mais importa. Você fortalece seu comportamento religioso pessoal, como a oração, o estudo das Escrituras e a obediência aos mandamentos de Deus. Toma decisões com base nas melhores práticas comprovadas. Concentra-se nas coisas que consegue fazer e não nas que não consegue. Você reúne sua fé e ouve a palavra de orientação do Senhor e de seus profetas para guiá-lo rumo à segurança. Lembre-se, esta é a Igreja de Jesus Cristo e Ele está ao leme. Pense nos muitos avanços inspirados que aconteceram apenas na última década. Vou mencionar apenas alguns. O sacramento foi reenfatizado como ponto central da adoração no Dia do Senhor. O currículo Vem e Segue-me foi apresentado como uma ferramenta centralizada no lar,
e apoiada pela Igreja para fortalecer indivíduos e famílias. Começamos a ministrar a todos de uma maneira mais elevada e sagrada. O uso da tecnologia para compartilhar o Evangelho e para fazer o trabalho do Senhor tem sido propagado pela Igreja. Até mesmo as sessões da Conferência Geral não aconteceriam sem as maravilhosas ferramentas da tecnologia. Irmãos e irmãs, com Cristo ao leme, o futuro não será apenas bom, será inimaginável. O trabalho da coligação de Israel seguirá em frente. A princípio, pode ter parecido que uma pandemia mundial seria um obstáculo para o trabalho do Senhor. Os métodos tradicionais, por exemplo, de compartilhamento do Evangelho não têm sido viáveis. A pandemia, no entanto, tem revelado uma maneira nova e mais criativa de alcançar as pessoas honestas de coração. O trabalho da coligação de Israel cresce em poder e entusiasmo. Centenas e milhares de histórias atestam isso. Uma grande amiga que mora na linda Noruega nos escreveu recentemente, contando que houve um aumento de batismos. Em locais em que a igreja é pequena, ela escreveu, galhos se tornarão ramos e ramos se tornarão alas. Na Letônia, uma mulher que descobriu a igreja ao clicar em um anúncio da internet ficou tão empolgada em aprender o Evangelho de Jesus Cristo que chegou ao seu compromisso 1 hora antes. E antes mesmo de os missionários terminarem a primeira lição, ela perguntou quando poderia ser batizada. Na Europa Oriental, uma mulher que recebeu uma ligação das missionárias exclamou: "Sisters, por que vocês não ligaram antes? Eu estava esperando." Muitos de nossos missionários estão mais ocupados do que nunca. Muitos estão ensinando mais pessoas do que nunca. Há uma conexão crescente entre os membros e os missionários. No passado, talvez tenhamos ficado limitados a abordagens tradicionais, mas com a pandemia, nossos olhos foram abertos. Talvez ainda estivéssemos construindo com arenito, sendo que o granito já estava disponível. Por necessidade, podemos agora aprender como usar uma variedade de métodos, inclusive a tecnologia, para convidar as pessoas, de maneira simples e natural, para que venham e vejam, venham e ajudem, e venham e façam parte. Este é o trabalho do Senhor. Ele nos convida a encontrar maneiras de fazer seu trabalho. E elas podem ser diferentes das experiências que já tivemos. Isso aconteceu com Simão Pedro e outros discípulos que foram pescar no mar de Tiberíades. Naquela noite, nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. E ele lhes disse: "Lançai a rede para o outro lado do barco, e achareis." Lançaram a rede para o outro lado, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Deus tem revelado e continuará a revelar sua mão divina. Dia virá em que olharemos para trás e saberemos que durante esse tempo de adversidade, Deus estava nos ajudando a encontrar melhores maneiras, suas maneiras, de edificar seu reino em uma fundação firme. Presto testemunho de que esta é a obra de Deus e que Ele vai continuar a fazer muitas coisas inimagináveis entre os filhos dele, seu povo. Deus nos segura na palma de suas compassivas e zelosas mãos. Testifico que o presidente Russell M. Nelson é o profeta de nossos dias. Como apóstolo do Senhor, convido e abençoo vocês para que façam alegremente todas as coisas que estiverem a seu alcance. E depois aguardem com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. E prometo que o Senhor vai realizar coisas inimagináveis, advindas de suas obras de retidão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, gratefully, com gratidão, reconhecemos Teu perfeito amor, Tua misericórdia for each of us, thy children, e ternura para com cada um de nós, Teus filhos. Te agradecemos pelo Teu Filho amado, nosso Salvador. Te agradecemos pelo sacrifício expiatório dele. Nós te agradecemos pelo exemplo dele em todas as coisas. Te agradecemos por nosso profeta vivo e oramos muito por ele. Somos gratos a Ti por essa maravilhosa sessão da Conferência Geral, pela oportunidade de ouvir e aprender e de sentir. Oramos para que Tu nos abençoes, para que possamos sentir paz e esperança e cura. E Te pedimos que nos abençoes com o dom da caridade, para que possamos amar e cuidar de todas as pessoas, conforme fomos ensinados. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi a transmissão da sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão foi apresentada por uma variedade de coros de conferências gerais anteriores. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.